Eu recebi um comentário me pedindo para falar sobre as casas que eu já fui limitado, então eu separei nesse vídeo 3 casas para falar para vocês sobre elas e falar como que eu fui limitado, em quanto tempo e também a minha experiência com essas casas e o que que eu faço para ser limitado em poucas casas, tá? Porque já tem mais de 2 anos que eu faço Suribet e se eu for calcular o total de casas que já me limitaram, se eu não me engano foram 5 ou 6 casas, né? Separei aqui as 3 principais dessas, né, para falar para vocês e dar algumas dicas também para que vocês demorem para ser limitado. Tem gente que fala, poxa, eu não quero ser limitado, o que que eu faço, me ajuda e tal. Não tem como não ser limitado, tá, pessoal? Só se você for operar na exchange, porque a exchange ela não vai te limitar, porque você está apostando contra outras pessoas. Agora, na casa de aposta, uma hora ou outra você vai ser limitado independente da casa. Tem casa que demora muito mais, né, como é o caso da Bet365, da Pinnacle, da Betcris e outras, mas tem casa que limitam extremamente rápido, como o caso da Betfair, né? Inclusive, eu fiz um vídeo exclusivo sobre esse assunto e vou deixar ele aqui na descrição, caso você queira assistir depois desse, você vai entender por que que a Betfair está limitando tão rápido e tem sim um porquê para isso. E tem muita gente que está sendo limitada extremamente rápido na Betfair, com uma semana de conta, 2 semanas, menos de um mês. Então, a quantidade de pessoas que está sendo limitadas de forma precoce é absurda, né? Mas a Betfair ela tem uma estratégia por trás disso. Então, se você quiser entender melhor sobre isso, eu recomendo que você assista o vídeo. Depois que terminar esse aqui, você vai na descrição e clica no link e assiste o vídeo em seguida, beleza? Então, o comentário que eu recebi foi o seguinte: Fala, Diego, você pode fazer um vídeo falando em quais casos você já foi limitado? Valeu, um abraço. Quem mandou esse comentário é um perfil de uma loja, né? Salad Express. E vou falar agora sobre essas 3 casas que eu já fui limitado, tá? Por que que eu fui limitado em poucas casas? Se eu não me engano, foram 5 ou 6 casas, tá? No total. Mas eu ainda faço Suribet até hoje e tem dezenas de casas que a gente pode estar usando, tá? Eu tenho uma lista com bastante casas e a gente pode simplesmente ir trocando de casa. Muita gente confunde bloqueio com limitação, tá? Mas é totalmente diferente. O bloqueio é quando a casa identifica que você está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que pode prejudicar ela ou que você está tendo uma vantagem ilícita ali, indevida, e ela vai bloquear a sua conta e você não tem direito nem a sacar, nem a fazer nada. Já a limitação não, você pode continuar apostando só que um valor muito mais baixo, porque ela quer que você pare de dar prejuízo nela e você pode sim retirar o seu dinheiro e mandar para outra casa. Então a primeira casa que eu fui limitado, uma das primeiras, foi a Betway, né? A Betway tem pessoas que conseguem fazer entradas muito altas lá, mas eu nunca consegui, eu não entendi por que isso até hoje. O máximo que eu acho que eu consegui de fazer entrada na Betway foi cento e poucos reais, mas eu já tive, inclusive, alunos que fizeram apostas lá de 500, 600, 700 reais e me mandaram print também, né? Inclusive, eu até estranhei porque, desde o começo, ela sempre meio que me limitou, né? Ela não me limitou com valores muito baixos, mas eu nunca consegui apostar mais de cento e poucos reais. Então, eu nunca entendi muito bem o que aconteceu no caso da Betway, né? E eu continuei usando ela por muito tempo, porque essa stake para mim ainda dava para usar, porque para eu fazer uma aposta de 100 reais nela, eu posso usar uma stake de 180, 200, 200 e poucos reais, né, dependendo da entrada. Então, para mim ainda era viável utilizar ela, mas com o tempo esse limite ele foi abaixando cada vez mais, aí hoje eu não utilizo mais a Betway, tá? Mas ela é uma casa excelente, nunca tive problema com ela, ela me limitou até rápido, tá? Demorou poucos meses, eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa com as casas, porque eu acredito que a gente tem uma imagem para passar para as casas. É como eu acabei de falar nos stories, o grupo VIP, falando sobre o curso, falando sobre o Surebet, sobre a característica de algumas pessoas. Então, tem muita informação lá. Então, eu recomendo que você siga o meu perfil, diegomota.oficial, para você acompanhar o conteúdo que eu posto lá, beleza? Então, ainda sobre a Betway. Eu continuei usando ela por um tempo, né, porque essa stake para mim estava tranquila, mas hoje em dia para mim não é mais viável, né? Hoje em dia eu não consigo fazer aposta de mais de 17 reais na casa. Então para fazer uma aposta de 17 reais, uma stake que eu vou usar é o quê? 25, 30, 40 reais no máximo, né? Então para mim já não faz muito sentido. Então eu deixei a casa de lado, mas ela é uma excelente casa, nunca tive problema com ela, sempre saquei tranquilo, não me pediram para verificar a conta, conseguia sacar tranquilamente e é uma casa muito boa para quem é iniciante também, porque nos dá ótimas oportunidades. A outra casa que eu fui limitado é a Sportbet, né? Sportbet eu também demorei ali uns 4 meses para ser limitado, né? Tem pessoas que são limitadas mais rápido, outros demoram mais. Isso aí vai depender da forma de uso de cada um. Mas, assim, eu também tive bons lucros nela, né? Ela é uma casa que nos dá ótimas entradas. Inclusive, eu tenho essas 2 casas no grupo, tanto a Betway como a Sporting Bet. Eu fui limitado no meu CPF, né? Mas eu posso a qualquer momento abrir conta em outros CPFs. É claro que isso não é uma coisa que é indicada para iniciantes, porque se você fizer besteira operando conta de terceiro,
acessando contas de 2 CPFs, 3 CPFs, você pode bloquear a sua conta. E aí que está o problema. Limitar não tem problema nenhum. Agora bloquear, aí sim você vai ter uma grande dor de cabeça e um grande prejuízo. Então, excelente casa. Também não me pediu para verificar a conta. E a Sportbet foi uma das casas que eu mais lucrei, assim, até ser limitado, né? Eu acho que eu lucrei mais de R$ 1.500 só na Sportbet, né? Durante alguns meses. Fora as outras casas. Então, assim, não tenho do que reclamar dela também. Já vi algumas pessoas reclamando. Mas, assim, a minha experiência com ela foi boa, tá? Também não me pediu para verificar. Também conseguia sacar tranquilamente, depositava na hora e tal. Então, para mim foi bem tranquila a minha experiência, tanto com a Betway como com a Sportingbet. E a outra casa que eu fui limitado, é claro que não podia faltar, né, que é a Betfair. A maioria das pessoas está sendo limitado nessa casa. E, assim, não foi uma limitação tão rápida também, tá? Na época, a exchange já tinha sido lançada, mas não estava tão popular assim, então eles não estavam querendo mandar tantas pessoas para a exchange, pelo menos até aquele momento. Mas, assim, demorou acho que mais de 6 meses para eu ser limitado na Betfair, tá? E, assim, é uma casa que eu até forcei um pouco no começo. É igual eu falo sobre a Betano também. A Betano eu também já cheguei a forçar ela bastante no começo, mas não me limitou, né? E depois eu fui dando uma balanceada, né? Dando uma folga ali para casa e tal. Deixando de ser tão frequente nessas casas, né, para a conta durar mais tempo. E a minha experiência com a Betfair foi tranquila, tá? Não teve nenhum problema, não teve nada demais. É uma casa também que nos dá excelentes entradas, tá? Muitas entradas boas mesmo durante o dia, tanto que eu tenho ela no grupo também. É excelente para quem está começando. E, assim, dá pra gente lucrar bastante, tá? Infelizmente, a maioria das pessoas vai ser limitada rápido ali no primeiro, segundo, terceiro mês, mas até essa limitação chegar a gente consegue lucrar bastante. E se você quer saber se vale a pena usar a exchange da Betfair ou a bolsa de apostas para fazer Surebet, eu recomendo esse vídeo aqui que eu gravei também essa semana e o link está na descrição. Depois desse vídeo, se você também quiser assistir esse vídeo em seguida, eu acredito que ele vai ser muito bom para você, porque eu trago os pontos positivos e os pontos negativos de fazer Surebet em uma exchange, né, em uma bolsa de apostas. Então é o que eu sempre falo, pessoal, limitação sempre vai existir, tá? Porque a casa de aposta é uma empresa e quando a gente lucra, a gente dá prejuízo para essa empresa. E nenhuma empresa quer levar prejuízo. Então, a limitação vai chegar mais cedo ou mais tarde. Nós não podemos ter medo da limitação. Existem mais de 15 casas aí confiáveis que a gente pode fazer Surebet. E para você ser limitado nessas 15 casas, você fazendo tudo certo, vai no mínimo aí 1 ano e meio a 2 anos, tá? Tranquilamente. Posso te afirmar isso com toda certeza. Agora, tem pessoas que são mais emocionadas, né? Tem pessoas que não aquecem as casas, tem pessoas que já começam com a stake alta, que começam já querendo tirar o máximo das casas. Essas pessoas elas são limitadas em tempo recorde. Inclusive, teve uma pessoa do grupo VIP que também utiliza o software, que ele foi limitado em 4 casas em apenas uma semana. Então, a limitação ela vai depender de cada um, tá? Se você fizer as coisas certas, se você não chamar a atenção das casas, você vai demorar mais tempo para ser limitado. Agora, se você for uma pessoa emocionada, uma pessoa que empolgada ali, que quer lucrar muito em pouco tempo, uma pessoa imediatista, aí você vai ser limitado e você não vai durar muito tempo no mercado do Surebet. É como eu sempre falo, Surebet, você tem que olhar para o médio e longo prazo, tá? Não adianta você olhar só para o agora. Se você olhar para o lucro do Surebet diário, você vai desanimar, porque teve dias que eu já lucrei R$ 6, mas teve dias que eu já lucrei mais de R$ 150. Então, o lucro ele pode variar muito, tá? Vai depender de muitos fatores. Então, não fique com medo da limitação, pode ficar tranquilo, porque isso faz parte. E depois que você for limitado em 70% das casas, por exemplo, que existem disponíveis e confiáveis para a gente fazer Surebet, aí você pode começar a usar CPFs de terceiros. E vai ser muito melhor porque você já vai ter uma grande bagagem de conhecimento e experiência. Então você vai cometer menos erros, você vai chamar menos atenção das casas, então suas contas tendem a durar muito mais. Então deixa aqui o seu feedback aqui nos comentários, o que você achou desse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativa o sininho das notificações. E me segue no Instagram, diegomota.oficial. E também no meu perfil chamado Surebet na Prática, onde só tem conteúdo de Surebet.